Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma videoaula de geografia. O assunto da aula de hoje, pessoal, será integrações da Europa, né? A continuação do estudo do continente europeu que nós iniciamos na última videoaula, ok? Então, integrações da Europa, né? Nós vamos falar agora sobre os blocos econômicos que existem no continente europeu, certo? E a história da formação desses blocos econômicos. Então, pessoal, tudo isso iniciou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve início no ano de 1939 e terminou em 1945. Só que após o término da Segunda Guerra Mundial, quase todos os países europeus que antes da guerra eram potências econômicas, países poderosos, países ricos e industrializados, eles, com o término da guerra, tornaram países arrasados, né? Entraram numa crise econômica, militar, social muito grande. Por quê? Porque a maioria das batalhas da Segunda Guerra Mundial, como também tinha sido da Primeira Guerra Mundial, aconteceram nos países europeus. Então, esses países foram totalmente arrasados, fábricas foram destruídas, plantações, né? Pelas armas, pelos mísseis, pelas bombas na Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa aquele período chamado Guerra Fria, né, que eu já expliquei para vocês em outras aulas, que é aquela disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, que eram os países mais poderosos da época. E naquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, esses dois países começam a disputar aliados. Então, o continente europeu meio que foi dividido entre esses dois países. Nós tínhamos o grupo dos países aliados dos Estados Unidos, que era basicamente a Europa Ocidental, e o grupo dos países aliados da ex-União Soviética, que era mais a Europa Oriental. Com essa disputa, alguns países da Europa Ocidental receberam uma grande ajuda financeira, né, um pacote financeiro, né, em forma de empréstimos dos Estados Unidos. E a partir de posse desse dinheiro, esses países começaram a recuperar lentamente a sua economia, né, a estruturar esses países com esse dinheiro que foi emprestado por parte dos Estados Unidos, em troca do apoio político, né, para o sistema capitalista e para os Estados Unidos. Então, esses países, eles, após a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a se unirem, certo? Para se fortalecer, porque antes da guerra e durante a guerra eram países totalmente rivais que constantemente estavam envolvidos em guerras. Então, após a Segunda Guerra, começou-se a surgir uma consciência de união. Eles perceberam que o melhor se fazer era se unir para conseguir competir futuramente com os Estados Unidos, né, e com outras potências que poderiam surgir em outras partes. E nessa perspectiva, eles fundaram um pequeno grupo de países, fundaram a primeira união, digamos assim, a primeira associação de países que futuramente ficou conhecido como Bloco Econômico, que foi justamente o Benelux. Benelux foi uma junção de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né? Três países pequenos, ali próximo da Alemanha,
que resolveram se unir para se fortalecer, né, para, digamos assim, resolver problemas de circulação entre eles, certo? E economicamente também se fortalecerem, pois, como nós já sabemos, a união, né, faz a força. Depois do Benelux e com a ajuda financeira do Plano Marshall, né, esse empréstimo por parte dos Estados Unidos, outros países europeus, seguindo o exemplo de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que formaram essa primeira associação chamada Benelux, eles formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Alguns países, né, como Alemanha, França e Itália, eles formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,